Saudações cordiais, amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Começamos hoje com um seriado de apresentação de testemunhos de conversão, vidas transformadas pelo poder do Evangelho, pelo poder do Senhor Jesus Cristo. E hoje estamos aqui com o nosso irmão que vai nos apresentar o seu testemunho de conversão, de transformação. Como é que o Senhor Jesus Cristo teria o alcançado, como é que foi o estilo de vida dele antes de conhecer a Jesus Cristo, durante o processo de conhecimento do Senhor Jesus Cristo e depois de ter conhecido a Jesus Cristo, quais foram as partes da sua vida que foram, na verdade, transformadas pela palavra de Deus. E ele vai nos apresentar aqui o seu testemunho, mas antes ele vai começar a nos apresentar uma breve introdução daquilo que ele, na verdade, é. Vai nos apresentar o seu nome, de onde ele vem, a cidade onde ele mora, quantos anos ele tem e todos os outros elementos que o nosso irmão vai aqui nos apresentar. Mas antes eu vou convidar ao irmão para poder saudar aos nossos irmãos que nos vêm de lá de casa. Muito obrigado, boa tarde. O meu nome é Jacob Fernando Majoto, nasci na província de Sofá, no distrito de Bus, numa zona ou numa localidade chamada Madimba, e agora atualmente moro aqui na cidade de Chimoio, no bairro Centro Hípico. Sou pai de 4 filhos, tenho 3 filhos, uma filha e a minha esposa de nome Fátima. Quero agradecer o irmão Ronaldo Mascarenhas para dar o meu testemunho como eu conheci a Cristo. Na verdade, quando eu lembro esse momento, às vezes eu tiro lágrimas, como conheci a Cristo. Não foi fácil, mas também foi fácil. E para dizer que eu conheci Cristo através do meu tio, que me mandou para buscar uma peça de bicicleta numa casa familiar. E lá, quando cheguei, encontrei com um amigo da infância, de nome Antônio Zacaria. Esse amigo da infância, saudamos. Eu disse, onde você anda, Antônio? Eu disse, por aí. E ele começou a me perguntar, onde você anda? Eu disse, estou por aqui mesmo. E a igreja, o que passa? Eu disse, estou numa igreja, Macenderuca. E eu estava inspirado naquela igreja, que eu tinha toda a fé de que um dia, quando eu morrer, a minha alma vai no céu. Essa era a minha crença naquela igreja. E desejava muito ser profeta. Então, começando a conversar com ele, ele disse, acredita na Bíblia? Eu disse, creio sim. Se for a Bíblia, eu creio. E eu desejava ter a Bíblia, na altura não tinha a Bíblia. Ele me citou um versículo, eu disse o seguinte, a Bíblia diz assim, todos aqueles que moram não vão no céu. Seja ímpio, seja justo, não vai ao céu. Acredita nisso? E eu disse, se for a Bíblia, sim, creio. E ele me citou um versículo, que aquele versículo me tocou o coração. E é o versículo que me fez converter na minha vida. Naquele versículo eu cantava, onde eu caminhava sem Bíblia. É de João, capítulo 11, verso 25. E eu gostava daquele versão, pela versão minha língua, Indau. E que diz, Jesus disse-lhe, eu sou a vida e a ressurreição. Ainda que esteja morto, viverá. Crê isto tu? Então foi o versículo que me tocou no fundo do coração. Então, de partir daí, eu acreditei na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa é a maneira que eu encontrei o Evangelho. Eu gostaria, na verdade, de ter aqui uma breve descrição, O que na verdade, teria motivado ao irmão Jacob Majota a tomar esta decisão de compartilhar o seu testemunho hoje com os nossos irmãos lá em casa e com os irmãos que nos ouvem neste exato momento? Certo. É que o que me leva a dar o meu testemunho à igreja, à família, é que são situações que eu passei depois de conhecer a Cristo. Eu vivia com meus avós, porque meus pais, meu pai tinha desaparecido há muito tempo, no tempo da Guerra de 16 anos, e a minha mãe teve outro casamento. Então decidimos, eu e meu irmão, somos 2, viver com os nossos avós que nasceu e nos seus pais. E após disso, de conhecer a mensagem, e meus tios me perseguiram. Disseram aqui, a primeira condição, você não pode ser adventista. Se quer ir em outra igreja, pode ir, mas menos na igreja adventista. E eu fiz pergunta, por quê? Se essa igreja não vale para nada. Então, porque eles, quando oram dizer que Deus deve matar as pessoas. Então, era a doutrina daquela
dos meus pais, dos meus encarregados. Os seus encarregados criam, ou então, nas suas orações, eles oravam para que Deus pudesse matar as pessoas, ou eles diziam que os adventistas são os que faziam esse tipo de oração para Deus matar as pessoas. E eles acreditam, aliás, é que quando nós os adventistas, hoje digo nós os adventistas, quando nós oramos, nós dizemos, o Senhor Jesus faça a sua vontade. A sua vontade. Sim. Ok. Então, para mostrar que Deus é soberano. Sim, ok. Naquela sua vontade. E quando nós oramos para um doente, os meus pais pensavam que estavam dizendo que Deus deve matar. Tá certo. Estava a perceber assim. Ok. Então, continuando. Então, quando eu conheci a igreja adventista, os meus pais decidiram que eu não posso ir na igreja adventista. Eu fui informar o ancião da igreja. O ancião disse, é verdade que a verdade é essa, depende de você. Se você quer continuar na igreja adventista ou quer seguir seus pais. E ele me citou um dos versículos que melhor é obedecer a Deus do que obedecer o homem. Ok. Então, eu vi que isso era melhor. Então, quando conheci a igreja adventista, os meus pais, os meus encarregados, os meus tios, eles rejeitaram totalmente que eu não poderia ser adventista. Ok. Então, decidiram para me expulsar de casa. Na semana que eu pensava que eu deveria abandonar a casa sozinho, ir numa casa de uma outra tia, irmã do meu pai, uma distância quase a 50 quilômetros, a minha tia veio naquela semana, e quando foi contado que o Jacob é o adventista, a minha tia disse, vocês devem pegar esse miúdo, bate, e amar, bater, e ele nunca vai continuar a ir à igreja. Então os meus tios decidiram de verdade, me pegaram e me bateram. Não, depois de me bater, eu fiz uma pergunta. Ok. No momento que eles estavam me bater, apareceu aquele momento de pensar que não, Jesus sofreu, Jesus foi crucificado na cruz, não injuriou ninguém, chorou Jesus sim, mas eu pensei naquilo que, por que eu devo desistir se o meu Salvador não abandonou a cruz? Ele sofreu por mim, então eu devo também sofrer. Então quando depois de me bateram, e eu fiz uma pergunta, chega eles disseram assim, tivemos perseguição, que todo sábado quando eu saía ir para a igreja, não tinha direito do almoço, não tinha direito de chegar quando voltar, porque eles decidiam que não poderia ter comida. Mas a minha avó, pela graça de Deus, minha avó guardava uma porção de comida no meu quarto onde eu dormia, que é para meu neto, deve comer. Então, um certo dia, o que motiva hoje eu contar essa história, porque um dia depois do meu batismo, eu batizei-me no dia 16 de junho de 1999, era numa quarta-feira. Batizei numa lagoa de nome Nhambando, lá no distrito de Bus, com um ancião chamado Mateus Simango, ele que me batizou. Depois do meu batismo, mesmo dia que eu batizei, tivemos um conflito grande com os encarregados. Os encarregados decidiram que você deve sair daqui e para me expulsar, eu ir viver em casa do ancião. Mas daí, meus avós disse assim, todos vocês são filhos, tanto eu, tanto vocês são filhos. Então, o que desejo que vocês, se não se sentir bem com o meu neto, vocês é que saem e ele permanece em casa. Uau, uma avó graciosa. Então, aí eu vi a mão de Deus, vi a bondade de Deus. Nas minhas orações, eu jejuava, fazia oração no campo, no mato. Eu saía distante, ia contemplar a natureza de Deus, eu orava. Eu era pastor de cabrito dos meus avós, então lá aproveitava fazer oração, intercessão, e orava a favor dos meus tios, a favor dos meus avós. E graças a Deus que naquela mesma semana, a minha sobrinha, aliás, minha prima, caiu doente e de repente ele caiu, mas aquela parece desmaiou. Minha tia saiu dentro da casa quase meia-noite, desculpa lá dizer isso, quase meia-noite. E ele veio me entregar, minha filha morreu. E a verdade, eu tomei na filha, eu disse, vamos orar. E oramos, depois da oração, e a filha recuperou, eu entreguei a filha, disse, a tua filha vive. E até hoje aquela menina vive. Sábado seguinte, a minha tia foi na igreja e converteu, e depois do batismo, ela foi nomeada como chefe de diaconisa da igreja. E a minha prima hoje tem 2 filhas, ele é casado. E o dom que o irmão Jacob hoje exerce na igreja, como diácono da igreja, parece um dom transmitido, não é? Da sua própria tia. Amém. Porque muito além de ser diácono da igreja, o irmão Jacob também já exerceu funções como ancião da igreja. E nós já entendemos que os cargos da igreja são coisas que o Senhor Deus nos dá em função do dom que nós possuímos, não como forma de podermos lutar
pelos cargos, porque o Espírito, ou seja, o livro Liderança Cristã, nos aconselha que nós temos que amar o dom que Deus nos deu e não o cargo. O cargo só aparece como resultado do dom que Deus nos concedeu, mas não é uma coisa que precisamos de lutar. Nós temos visto muitas pessoas em várias igrejas até rejeitam a verdade por causa de posições que ocupam. E nós ouvimos aqui do irmão Jacob como é que teria sido o processo. Muitas vezes nós acabamos sendo motivados para darmos o nosso testemunho por causa daquilo que nos aconteceu na nossa própria vida. Um dia estivemos perdidos, mas Cristo nos alcançou, nos concedeu esta graça e nós estamos salvos. E Cristo é aquele que muda, transforma completamente a nossa vida, o nosso estilo de vida. Tanto é que depois somos conhecidos como cristãos, porque acabamos sendo orientados a seguir o exemplo de Cristo. Muito obrigado, irmão Jacob. Então, como é que tem sido, ou como é que teria sido, nós ouvimos aqui em parte, né? Como é que teria sido, em parte, a sua vida antes de conhecer a Cristo? Quais eram os seus hábitos, costumes, os desafios que o irmão Jacob enfrentava em poucos segundos? Eu digo que graças a Deus, porque Deus me resgatou. Ok. Se for não Cristo, se calhar eu seria um bebado. Ok. Gostava de aprovar MIPA que fazia meu avô. Ok. Então, mas não teve vício tão assim, só gostava de aprovar. Mas graças a Deus, digo que graças a Deus, Deus me resgatou. Se não tivesse Cristo, hoje não seria Jacob que sou hoje. Sabe, irmão Jacob, às vezes quando eu digo para as pessoas que eu era viciado em bebidas, claro, eu não entrei em outros tipos de drogas, não é, como o uso de cocaína ou talvez marijuana, vulgo suruma, Sim, sim. Nestas coisas não entrei, mas eu consumia bebida alcoólica, mas para mim foi, quer dizer, o ato de deixar aquilo foi de repente. Comecei a sentir nojo daquilo. E o meu pai foi um dos grandes homens que sempre lutava para que eu pudesse deixar aquilo. E o irmão Jacob não se envolveu tanto nisto e temos a louvar mesmo a Deus. Claro, todos aqueles que um dia não conheciam, não conheceram a Cristo, a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, verso 23, né? Todos pecaram, não é? Sim. E destituídos estão da graça de quem? De Deus. E a palavra de Deus nos diz que o único que nos pode transformar é Cristo. A cada dia nós estamos numa luta, num desafio, não é, neste grande conflito, de lutar contra o pecado. E nós estamos a lutar do lado certo, que é do lado de Cristo. Então, irmão Jacob, como é que foi o seu encontro com Jesus Cristo? Digo, foi maravilhoso. Ok. Foi maravilhoso. Uhum. E porque depois de eu aceitar o Evangelho, eu fui transformado. Ok. Eu vi quase a mão de Deus, Uhum. não só, e desejei, como Moisés disse, que eu quero ver o semblante de Deus. Ok. Em algumas orações, alguns retiros de jovem, em algum momento do evento de evangelismo. Ok. Então, eu sentia que estou com Deus. Eu acreditava que estou com Deus. Eu até gostaria que me dissesse ainda de forma mais profunda, porque hoje o irmão Jacob é adventista do 7º dia. Então, o que teria despertado este interesse da sua parte pela mensagem, ou pelo evangelho, pela mensagem que os adventistas de 7º dia têm estado a pregoar? Os adventistas de 7º dia não têm uma mensagem que é deles. Eles apregoam aquilo que está escrito na palavra de Deus. Por exemplo, quando os adventistas falam do sábado, é porque está lá escrito. Embora algumas pessoas continuem a atacar os adventistas por estarem a apresentar esta verdade, dizem que isto está ultrapassado. E se formos a ler a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, encontramos vários versos que falam de sábado e não existe nenhum que fala do domingo. E as pessoas mesmo assim se apegam às coisas que simplesmente não estão lá na Bíblia. Há tanta gente lá em casa que nos ouve, que guarda o domingo, que guarda outros dias. A maior parte dessa gente, às vezes, é inocente. Não tem conhecimento dessas coisas. Por isso, não se trata com estas pessoas, também deve ser aquele trato favorável. Criar condições para mostrarmos esta verdade aos nossos irmãos, com muito amor, muito carinho, apresentar-lhes a mensagem, não obrigá-los a aceitarem, né? Cada um, depois de ouvir a mensagem, poderá tomar a sua própria decisão. Então, de forma afincada, como adventistas de 7º dia, nós temos as nossas crenças, temos as nossas doutrinas. São 28 crenças, são 6 doutrinas. O que é que, na verdade, teria despertado este interesse em aceitar esta mensagem que é apresentada pelos adventistas de 7º dia? Não só, como adventistas, temos a nossa missão de pregar as 3 últimas mensagens angélicas do Apocalipse capítulo 14, a partir do verso 6 até 12. Então, irmão Jacob, falem-nos um pouco. Aliás, o que me despertou bastante, porque eu estava mergulhado no espiritismo. Ok. E digo que seria um adorador de alguns deuses. Ok. Estava envolvido, meus avós acreditavam naquilo que eu deveria fazer, ir a Mudimo. Então estamos a dizer que o espiritismo é invocar os mortos e esperar que eles possam nos proteger ou fazer alguma coisa por nós. Certo. Ok. Certo. E eu acreditava nisso, tinha fé nisso, e porque tínhamos um tio, o irmão mais novo do meu pai, que perdeu a vida em Zimbábue. Ok. E eu, quando queria viajar, ou quando queria sair, ou quando queria dormir,
eu pedi a proteção dele, Ok. que me protege, meu tio, eu vou caminhando para lá, então eu penso que o seu espírito me protege. E eu acreditava nele que havia proteção mesmo. E o irmão Jacob fazia isso com aquele ar de africano, porque Com toda certeza. como africano nós temos ouvido sempre pessoas a dizer o seguinte, nós rejeitamos a nossa religião africana e estamos a nos apegar à religião dos europeus. Eu acho que esta é uma façanha que Satanás está a utilizar para rejeitar a palavra de Deus, porque é assim como eles dizem, Amém. que nós como africanos estamos a rejeitar a nossa religião africana, que é a religião panteísta, né? A religião em que nós olhamos para a natureza como uma deusa. Nós estamos a rejeitar a nossa religião, estamos a nos apegar à religião dos outros, porque para muitos invocar os espíritos é que seria a religião africana. Só que o invocar os espíritos não acontece só na África, por mais que isso aconteça com muita frequência na África. Nós temos europeus que vêm à África para invocar os espíritos, não só lá, nas suas nações, eles também fazem esse trabalho. Então, o irmão Jacob fazia, cria nisso com aquele ar mesmo de que fosse o africano de raiz. Com certeza, Ok. com certeza, com certeza. É o que às vezes meus avós convocavam os curandeiros, Ok. não é aqueles curandeiros que saem do espiritismo e os antepassados saíam a falar. Alguns antepassados que eu conheci, alguns que não conheci. Neste caso eram demônios, Sim, são sim. revestidos nos nossos E- familiares que morreram. Exatamente. Ok. E saía, conversava conosco, fulano de X, fulano de X. Éramos apresentados, esse é filho de X, esse é filho de fulano de X. Ok. Então, e esses demônios às vezes falavam conosco, eu quero esse para mim fazer cerimônia. Ok. Então, eu acreditava naquilo, irmão, acreditava, eu tinha fé de que ele está me escutar. Então, eu ficava por esperar que, na verdade, essa é a minha proteção, esse é o meu Deus, não é? Eu achava como um Deus, Ok. enquanto é um Deus que não fala, não ouve. Então, praticamente depois da leitura da Bíblia, neste momento, ou naquele âmbito, o ancião da igreja me empresta a Bíblia. Ok. Então, quando me empresta a Bíblia, meu tio disse, essa Bíblia é de quem? Eu disse, meu, quem te deu? Eu disse, fui dado lá na igreja. Meu tio, um certo dia, leva aquela Bíblia para ir guardar na mala dele. Então, eu, quando volto, pergunto a minha Bíblia, se teu pai não gostou de que aqui haja Bíblia, por isso ele levou, o espírito do teu pai que levou. Então, tá certo. Então, fui ter com o ancião disse, não existe nada disso, isso tudo é mentira. Então, um certo dia, eu também encontrei aquela Bíblia, rever a Bíblia, fui guardar na minha mala também. Meu tio me pergunta, onde está aquela Bíblia? Sabe a Bíblia? O espírito do meu pai, que não gosta da Bíblia, é que levou sua Bíblia também. Então, daí ele disse, não existe nada. Então, daí eu motivei na igreja adventista, porque a igreja adventista ensina a verdade. Por outras palavras, estamos a dizer que o irmão Jacob, o que lhe criou interesse é a verdade. É a verdade. Como diz o livro de João, Sim. capítulo 8, verso 32. Nós sim, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Ok, muito obrigado. Então, quem é que, na verdade, o que é que Deus teria utilizado para poder o irmão Jacob, não é, aceitar a mensagem? Será que foi um amigo, foi um estudo bíblico? O que é que Deus teria utilizado? Uma oração, uma música? O que é que, na verdade, Deus utilizou para que pudesses conhecer esta verdade? Em poucas palavras. Na verdade, foi meu amigo, Ok. é fácil. Ele, quando me convidou, que no sábado vem passar culto conosco, eu fui na igreja adventista, sentei e declarações naquele dia. E o hino que foi apresentado na escola sabatina, a lição da escola sabatina, me ativou bastante que a igreja adventista é verdade. Ok. Então, quais seriam os aspectos da sua vida, amado irmão Jacob, que você conseguiu e começou a notar que não, estes aspectos aqui estão a ser diferentes com aqueles que eu, na verdade, praticava? A sua forma de pensar, talvez, consegue notar alguma diferença, alguma transformação da maneira como vivia antes e atualmente? Sim, consigo ver diferença. Ok. Sim, consigo ver diferença, porque eu hoje sou mais dedicado na igreja. Ok. São várias consequências que às vezes tentações, mas Deus tem sido a minha proteção na Ok. vida. E porque às vezes eu, quando caminho, ou quando olho onde saí, onde eu estou, eu vejo que Deus é o protetor da minha vida. Ok. Melhor hoje e agora ou antes? Sem Cristo? Melhor agora. Melhor agora. Porque Mesmo a com minha todo- vida está tranquila. Ok. Não é? Porque eu consigo fazer um desafio e dentro do desafio eu costumo entregar a Deus. Deus, você é meu protetor. Você me chamou de escuridão, de adoraria. Então o Senhor me usa. Ok, mesmo com todos os desafios que tem estado a passar, Sim. Deus tem estado do seu lado. Nós queremos agradecer ao irmão Jacob pelas respostas que nos vai dar a estas nossas perguntas. Pois o irmão Jacob está a testemunhar, está a testificar que tem sentido uma paz, uma tranquilidade no fundo do seu coração, porque Deus tem estado com ele. Então, eu gostaria de saber do irmão Jacob, gostaria, na verdade, de
mencionar alguma prova ou dificuldade que você já enfrentou na vida como um cristão? O que é que você já enfrentou? Nós temos ouvido muitos cristãos até dizer que parece que a vida é mais fácil e leve antes de conhecer a Cristo do que depois de conhecer a Cristo. E eu tenho dito sempre que Satanás nunca luta contra quem está do lado dele. Então existe algum desafio que o inimigo já tentou de submeter nesta vida que Deus permitiu e que você ultrapassou pela graça de Deus e hoje testemunha diante dos nossos irmãos lá em casa? Muito obrigado, irmão Léo. E, na verdade, existe um grande desafio. Ok. Depois de conhecer, como eu disse, que eu passei várias consequências, não em perseguição com a minha família, não em, mas essa perseguição depois terminou, cessou. E hoje converso bem com a minha família sem problema. Mas depois disso, é o emprego, não em? Ok. Eu sou cozinheiro da profissão, Ok. não em? Então, dentro dessa cozinha da profissão, e quando chego a pedir emprego, meter meus currículos, a primeira coisa que eu apresento é o sábado. Ok. E eu sou cristão adventista sétimo dia. Por escolha própria. Sim. Assim Então, como os outros escolhem guardar o domingo. Exatamente. Tem que haver esta liberdade de culto para cada um de nós. Exatamente. Não se deve restringir a uns e liberdade para outros. Então, quando eu apresento isso, os patrões às vezes costumam dizer: não há problema, vamos ver depois. Ok. Não, alguns dizem: não, você pode trabalhar sábado sim, sábado não. Eu tenho dito: não. Se não dá, eu não posso assinar um contrato convosco, porque se não há sábado para adoração, eu não posso. Ok. Não, e a minha infância, aos 17 anos, quando conheci a Cristo, eu não posso abandonar Cristo agora por causa do emprego. Tenho tido desafio. Então, alguns, depois de assinar contrato no meio do caminho, ou no meio do trabalho, melhor dizer isso, mudam de comportamento, começam a obrigar. Sim, você tem que trabalhar no sábado. Eu costumo dizer assim: se for assim, melhor eu deixar o emprego, então, e voltar para casa ou sentar. Então, uma das coisas que eu vi é no tempo de coronavírus. Ok. Então, no tempo de coronavírus, as igrejas estavam fechadas. Meu patrão me aproximou: Jacob, qual é a tua? Se as igrejas estão fechadas, você não tem sábado. Você não tem sábado. Então, por que você tem que ter sábado livre? Eu disse: sábado foi criado antes de coronavírus. Okay. Sábado foi criado antes de existir a igreja. Yeah. Então, sábado é da criação. Eu não estou guardando sábado porque tem que ir à igreja. Exatamente. Mesmo que não existir a igreja, eu devo ser sabático. Yeah. Então, o meu patrão tentou me dar uma proposta mais, aumento de salário. Eu disse: não, o que eu prefiro é reduzir salário, mas ter sábado livre. Muito obrigado. Há um texto em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que diz o seguinte: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Hoje, como é que tem sido a sua vida com Cristo? Como é viver com Jesus Cristo diariamente, em poucas palavras? Na verdade, é doce viver com Cristo. Ok. Porque a tua vida, quem te orienta é Cristo. Ok. Você não se orienta sozinho. Tens alguma mensagem de encorajamento para os nossos amigos que nos escutam de casa? Muito obrigado. Tenho sim, para dizer aos irmãos que nos escutam neste momento que, irmãos, não se desista a Cristo porque um irmão dentro da igreja te ofendeu. Não desista da igreja porque você emprego não quer te dar sábado livre. Não desista de Deus porque o pastor não me recebeu bem dentro da igreja. Não desista da igreja porque meu marido ou a minha esposa ele não quer me fazer companhia. Cristo é nossa salvaguarda. Cristo é o modelo da nossa vida. Muito obrigado. Por outras palavras, se Jesus mudou a vida do irmão Jacob, mudou a minha vida, ele também pode mudar a sua vida. Importa que você entregue apenas a sua vida a Jesus Cristo. Qual seria o convite que você poderia fazer aos nossos irmãos que nos ouvem de casa? Hoje, eles sabem que o irmão Jacob é adventista do sétimo dia. Então, qual seria o último convite ou a palavra final, poderíamos assim dizer, o apelo final aos nossos irmãos que nos ouvem de casa? Muito obrigado. Eu tenho me inspirado muito no livro de Jó. Ok. Não é capítulo 19, verso 25. O meu Redentor vive. Ok. Ainda que esteja morto, um dia vou viver. Mesmo que os vermes me consumirem, um dia meu Redentor vai me ressuscitar. Jó faz isso antes do nascimento de Jesus, mas Jó viu Jesus. Eu tenho esperança que a vida é difícil, mas, queridos irmãos, nós devemos confiar em Cristo. Mesmo que a vida seja dura, difícil, como tal, mas nós devemos pegar a Cristo. Cristo é o modelo da nossa vida. Cristo é o dono da nossa vida. Mesmo que Cristo permitir que eu more à fome, more sem família, mas eu devo morrer em Cristo. Muito obrigado, irmão Jacob. Nós queremos agradecer. O apelo final é este que nos ouvimos, nosso irmão. Se hoje você não entregou a sua vida a Jesus Cristo, o que é que está à espera? Entrega logo a sua vida a Jesus Cristo. Mesmo que diante de nós dificuldades
venham a aparecer, porque Jesus não nos prometeu a faustura. Talvez alguns podem pensar nisso, porque existem algumas pessoas que usam a igreja ou que olham Deus como um amuleto, a igreja como um lugar, fonte de renda, um lugar para poder se tornar rico. Não. A nossa maior riqueza é a vida que o Senhor Jesus Cristo nos promete que um dia vamos alcançar. E nós vivemos com essa esperança. Só para podermos aqui finalizar, Jesus está de braços abertos e Ele quer te receber. Não importa quão longe você tenha ido, você tem o seu testemunho. Entrega a sua vida a Jesus Cristo. Depois, este testemunho de transformação que virá da parte de Cristo vai servir para levar mais vidas para Cristo. Nós acreditamos que este testemunho alcançou muitos corações e muitas pessoas vão tomar a sua decisão de entregar a sua vida a Cristo a partir deste testemunho. Só para podermos finalizar, gostaríamos de pedir ao irmão Jacobo para poder finalizar com uma palavra de oração. Muito bem. Antes de orar, eu gostaria que vamos contar outra segunda fase. Exatamente, segunda parte. Então, fiquem atentos que um dia darei outro testemunho. Então, vamos orar. Ok. Amado Deus que habita no céu, queremos te agradecer porque o Senhor é bom. O Senhor mudou a minha vida, pode mudar a vida dos outros que estão sofrendo por vício. O Senhor esteja com cada um de nós e cuide de nós e esteja conosco até ao final da nossa vida. Meu desejo de que o Senhor, mesmo as coisas sejam duras, eu quero morrer nas suas mãos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, amados amigos, até a próxima. Obrigado.